Boa noite, gente. Meu nome é Renata, eu sou psicóloga aqui da Clínica de Hemodiálise Irecê. E como eu fiz o convite, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Janeiro Branco e sobre o cotidiano dos pacientes aqui, referindo à saúde mental deles. Minutinho pra galera. Tá dando oi. Tô vendo o pessoal que está entrando. Explica como é que tá aqui, fala que ele vai estar anotando, pode fazer pergunta. Dúvidas que vocês tiverem sobre o que eu for falando, pode escrever aí que eu vou respondendo. Qualquer questão em relação ao cotidiano aqui dos pacientes e do nosso trabalho junto a eles, também é só ir falando e questionando que eu também vou respondendo, tá, gente? Vamos começar. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Janeiro Branco. Eu acredito que muitos de vocês têm visto nas mídias, nas redes sociais, sobre o Janeiro Branco, que é uma campanha de conscientização sobre a saúde mental. O objetivo dela é fazer com que a gente repense sobre a nossa questão emocional. É fazer com que você, e é para todo, não é só para pacientes, é para todo mundo, repense sobre a sua qualidade de vida, sobre a qualidade dos seus relacionamentos, sobre a importância que você tem dado à saúde mental. Então, o objetivo dessa campanha é fazer, porque logo no janeiro, né? A gente, quando inicia o ano, a gente coloca nossas metas, programa nosso regime, programa o que a gente quer, e aí a importância da gente parar para pensar sobre a qualidade do nosso emocional, da nossa saúde emocional. É fazer com que a gente pare, pense e reflita qual a importância a gente tem dado para isso. Pensar sobre as políticas públicas que existem para a saúde mental, né? Para a prevenção, para não adoecimento, né? Porque a gente se acostuma a querer tratar depois que adoece. E a campanha vem justamente para a prevenção, para você falar disso, para desmistificar a questão da saúde mental, porque a gente, aqui na clínica, a gente sofre muito com isso. Tem paciente que chega e que é atendido pela assistente social, pela nutricionista, pelo médico, mas a psicóloga não encosta em mim porque eu não sou doido. Então é isso, é a gente trazer para a reflexão que a saúde mental existe em todos nós. E eu trago para aqui para os pacientes que se você tem uma saúde mental, você tem base para lidar com o adoecimento. Mas se você não tem a saúde mental, você pode não ter doença nenhuma, que você não vai ter vida, né? Porque quem sofre de algum transtorno, uma depressão ou qualquer outro transtorno, vai se achar sem ânimo para enxergar além da sua doença. Então a saúde mental é de suma importância na nossa vida. E é isso que essa campanha do Janeiro Branco vem trazer logo no início do ano, no mês que a gente estabelece nossas metas, a importância da gente pensar na nossa saúde mental. Bom, aqui na clínica eu sou a única psicóloga daqui, então hoje nós temos em média 200 pacientes. A gente quando o paciente chega na clínica, a gente faz o acolhimento desse paciente, vai querer saber o que trouxe ele para aqui, o motivo do seu adoecimento e como ele tem lidado com esse adoecimento, né? Aqui a gente faz um trabalho em equipe, buscando que ele consiga compreender que aqui ele não está só para tratar a doença renal, aqui ele está para se tratar. Porque a forma como ele enxerga esse adoecimento é tão importante quanto a forma que ele vai seguir a orientação do médico ou do nutricionista, as orientações do nutricionista. Então, assim, é fazer com que esse paciente se adapte da melhor forma ao novo estilo de vida. É fazer com que ele pense e reflita a sua nova condição de vida. E a gente tenta fazer com que o paciente se torne o mais autônomo possível, porque muitos, quando chegam aqui, que se deparam com a doença crônica, acham que não tem mais que pensar ou fazer planos.
E eu tenho um trabalho assim, muito com eles de falar, não, você tem essa condição de adoecimento, mas sua vida não parou aqui. Você tem que continuar a sonhar, a planejar, né? É ter uma estrutura para acreditar que isso, a sua vida não vai se resumir só a esse tratamento, apesar de entender e compreender que é um tratamento difícil, que é um tratamento que limita muito, porque são 3 vezes na semana que ele vai ter que estar aqui na clínica, mas isso não vai resumir sua vida. O paciente tem que acreditar que ele pode ter uma qualidade de vida mesmo fazendo um tratamento de hemodiálise. E aqui a gente não trata só o paciente, a família, que muitas vezes é a cuidadora, né? É alguém da família que se torna o cuidador. Também a gente tem que se olhar para isso, porque o paciente precisa de um cuidador que esteja bem, porque quem tem um paciente, uma pessoa que tem uma doença crônica, compreende que não é só o paciente que adoece, a família também adoece. Né? É você conviver diariamente com as restrições, porque sim, elas existem, mas saber que mesmo com as restrições existem ainda soluções para aquilo. Você pode se adequar, e é essa adequação que a gente busca, que o serviço de psicologia tenta mostrar aos pacientes. Hoje você tem a condição de ser um paciente renal crônico, ou vai ser um transplantado, como graças a Deus tivemos muitos pacientes aqui transplantados, que é uma outra forma de tratamento, e que em todos os tratamentos de um paciente renal, você tem que achar a sua qualidade de vida, tem que se adaptar para que isso aconteça. Oi gente, estou vendo aí alguns pacientes já entrando, assistindo, vocês são exemplos, né? Seu Walter, Midori é um excelente exemplo de uma pessoa que sabe, que dá importância à sua saúde mental, que busca uma vida com qualidade. Seu Walter, obrigada por estarem assistindo. Vocês são o motivo para a gente estar aqui falando, compartilhando a nossa experiência, que tem sido uma experiência enriquecedora, porque assim, um serviço que não existia aqui na nossa cidade e que hoje todo mundo que chega aqui se satisfaz em ver como a gente dá importância, né, daí tanto da equipe da enfermagem, da médica, né, daqui da clínica, que se importa com a questão da saúde mental. É uma coisa que assim, a gente faz muito essa troca, de que o paciente que tem uma qualidade de vida, o tratamento tem um sucesso assim, incomparável àquele outro que não tem aceitação, que não consegue ainda se enxergar com o adoecimento, tendo uma outra oportunidade. Fica limitado à questão da doença. Então a gente quer que o paciente passe por isso, transpasse isso. Não é só a doença não é um muro, é uma ponte para um outro estilo de vida. Como é de costume o paciente quando ele descobre que tem que fazer a diálise? Inicia essa pergunta e pode explicar um pouco. Quando eles descobrem, no geral, como é que eles se sentem? E você... Na nossa realidade aqui na clínica, a maioria dos pacientes vem numa urgência dialítica. Assim, não é a nossa realidade. Tivemos alguns pacientes que fizeram acompanhamento e chegaram aqui, fizeram um preparo para estar aqui no tratamento. A nossa grande maioria dos pacientes não é assim. Eles chegam em urgência, chegam aqui sem saber o que é o tratamento, sem saber quanto tempo vai ficar, e isso assim, aumenta muito a ansiedade deles, porque fica naquela coisa, quantos dias eu vou fazer o tratamento? E até que eles compreendam que é uma condição, na maioria dos casos, para o resto da vida, é uma ansiedade, assim, o grande problema que a gente tem aqui em questão de saúde mental é ligado à ansiedade e à depressão. Muitos por não aceitarem, né, por não conseguirem conviver com essa realidade, por não se permitirem,
porque mesmo tendo pacientes aqui, eu já estou na clínica há quase 2 anos e pouco, tem pacientes aqui que não se permite o atendimento psicológico, porque não quero que o vizinho ache que eu sou um doido, eu não tenho um problema mental, e não consegue enxergar que para que ele consiga resolver muitas questões ligadas ao seu adoecimento, ele precisa de uma ajuda, de um acompanhamento. Então, aos pacientes que estão aí me assistindo, que não se permitem se conhecer, e é isso que a campanha do Janeiro Branco traz, é você se permitir conhecer suas questões. Quantos de nós não consegue se enxergar, ver as suas necessidades e vai levando uma vida sem que você conheça as suas reais necessidades. Então é isso, fazendo um link com a campanha, é isso que o Janeiro Branco traz e é isso que diariamente a gente tenta trazer para os pacientes. Permita. Muitos aqui têm ansiedade, e aí recorre à medicação, e aí a gente em terapia tenta lidar e buscar o porquê dessa ansiedade. E muitos não se permitem nem falar o porquê dessa ansiedade, o porquê que é tão angustiante sentar numa cadeira. Claro, eu sei que não é fácil, é um tratamento desgastante, mas para muitos que conseguem elaborar esse luto de uma saúde perdida, de a dependência de um tratamento, consegue ter qualidade de vida. E é isso que a gente tenta, mais uma vez, trazer para os pacientes. É que mesmo com essa condição, a gente quer que vocês tenham qualidade de vida. Eu tenho falado muito com os pacientes, que assim, eles querem ficar dependente do acompanhante, dependente do cuidador. Não é isso que a gente quer para os pacientes, a gente quer autonomia, a gente quer que eles levem uma vida o mais próximo possível de uma vida normal, com a limitação do líquido, da alimentação, mas tirando isso, a vida de vocês tem que ser o mais próximo do que era antes daqui, tirando os excessos de vícios, de comportamentos destrutivos, de automedicação, essas coisas que fizeram chegar até aqui, a gente vai corrigir isso e a partir de agora a gente quer que vocês tenham uma vida com qualidade de vida e com a saúde, mesmo fazendo um tratamento que é para uma doença crônica, que a gente sabe não é fácil, mas que a qualidade de vida e a saúde mental tem que estar interligada para você ter um bom sucesso aqui no tratamento. Vocês aí, os pacientes, meus pacientes que estão acompanhando, sabem a importância de se estar bem emocionalmente. Dedarcas, sei não, para falar Dedarcas, eu perguntando se a relação lá de dificuldade de dormir tem alguma coisa a ver com o tratamento de diálise. Dedarcas. Tem muito a ver com ansiedade. Repete a pergunta. Como é o nome? Dedarcas. Dedarcas. Está perguntando se a questão de não conseguir dormir tem a ver com o tratamento de hemodiálise. Olha, eu acho que tem muito mais a ver com a questão da ansiedade, Muitos trazem esse relato que na noite anterior ao dia da diálise eles não conseguem dormir. Então, assim, não tem muito a ver com o tratamento dialítico, tem a ver com a sua ansiedade da espera por aquele momento. Espero ter esclarecido, Dedarcas. Como é também a família do pessoal que acaba fazendo muito também o trabalho de psicologia ao invés dos pacientes, A gente aqui, como eu já tinha dito, a gente aqui também faz acompanhamento com os familiares, porque muitos deles adoecem juntos, Muda a vida não só do paciente, muda a vida de uma família, porque tem que alguém se deslocar, vir acompanhando ele, muda a alimentação de casa, muda a rotina da família. Então, assim, a gente faz esse suporte para os familiares, principalmente para o familiar que é o responsável, que é o cuidador. A gente faz esse acompanhamento e tenta estabelecer um vínculo, tanto com a equipe, que a equipe também é parte, também muito importante, a gente precisa estar bem para cuidar do outro. Então a gente precisa ter uma estabilidade emocional para lidar com o sofrimento do outro, porque é com isso que a gente acaba lidando aqui diariamente. Então a gente faz o acompanhamento
tanto com a equipe, com o familiar e com o paciente. Nos casos mais graves, falou que quando o paciente chega no caso mais grave. O paciente que chega aqui, a gente teve antes do hospital ter um suporte de hemodiálise, antes chegava muito paciente aqui grave, que eu acabo dando um suporte para a equipe, porque o paciente grave não vai ter condições de um atendimento psicológico, de um acolhimento, de um estudo. Então a gente faz o acompanhamento com a família. Nesse caso, quais são os procedimentos de acompanhamento e tudo mais? Quando ele está numa situação grave. Daniel está me perguntando aqui de um paciente grave chegando aqui, como é feito esse acompanhamento. Grave emocionalmente. Então assim, eu não vou nem falar nem do paciente que chega, porque na realidade são os pacientes já que estão aqui. Porque existe uma fase assim, que é aquela piora, que é quando você chega no tratamento para você lidar com essa nova realidade, essa mudança de rotina. E também, nesse primeiro ano, é um ano muito difícil do paciente. E eu ainda acrescento, os aniversários de diálise, assim, tem 2 anos, 3 anos, 4 anos, são marcos muito difíceis para os pacientes. Porque eles criam uma data de que assim, em 1 ano eu não vou estar mais aqui, em 1 ano eu vou ser transplantado. E quando isso não acontece, cria uma frustração. Então a gente tem que estar atento para lidar com essa demanda, né? E o paciente, muitos aqui entram em depressão por não se permitir aceitar, por não se permitir essa nova condição, por se ver de uma maneira depreciativa. Então a gente faz o acompanhamento, a escuta, entra com a medicação, a médica auxilia, como eu já havia dito, a gente tem uma equipe multi aqui, então existe essa troca. Quando eu percebo que o paciente, que só o atendimento não está surtindo efeito, a médica entra com medicação, a gente aconselha que ele procure um serviço de psiquiatria. Então é feito, a gente tem esse olhar para que consiga proteger esse paciente de um agravamento ainda pior. Infelizmente, tivemos na clínica um paciente em depressão que cometeu suicídio. Então, assim, foi o estágio mais grave do adoecimento mental, né? Ele abandonou o tratamento. Nós tentamos contato, ligamos para a família, tentamos convencê-lo a voltar ao tratamento. Ele nos prometeu que viria e no dia que ele tinha prometido vir, ele tomou a medicação e chegou aqui já passando mal e infelizmente foi a óbito. Então assim, foi uma coisa que marcou muito tanto a equipe quanto os outros pacientes, porque foi o ápice de uma depressão aqui, e que ele negava quando era questionado, quando era atendido, ele dizia estar bem, ele negava atendimento, que é uma das dificuldades da gente aqui, é que o paciente, muitos vêm de umas cidades vizinhas, então fazem viagens cansativas, chegam aqui, se cobrem, diz que estão com sono, que estão cansados, e a gente vai tentando respeitar, né, a condição dele, por já estar em um tratamento que é desgastante, ainda vir de uma viagem, e a gente foi aceitando que era só o cansaço, que ele estava com sono, mas que na realidade era uma depressão gravíssima que levou à tentativa e o êxito, né? Falando de coisa boa, os pacientes, qual é o emocional deles para transplantar? Fala um pouco disso também. Vamos agora falar da parte boa. A parte boa é que a gente tem feito, antes de falar da questão do transplante, a gente tem trazido aqui para a clínica movimentos para que eles percebam que eles continuam inseridos na sociedade. Então a gente traz para a clínica festa de carnaval, festa de São João, comemoramos Natal, tudo isso, tornamos uma grande família aqui, porque convivemos quase que diariamente com os pacientes. Então a gente tenta trazer, e tem sido com grande sucesso. Queria agradecer aqui já aos artistas da microrregião
que sempre vem para aqui para a clínica, alegrar os nossos pacientes no Carnaval, no São João, no Natal. E aí a gente faz uma verdadeira festa aqui. Carnaval está se aproximando, daqui a pouco você sabe que a gente vai começar a ligar pedindo que os artistas venham comemorar com a gente aqui o Carnaval. Isso aumentou a autoestima para o pessoal fazer transplante, fala um pouco dos transplantados, pós-transplante, como é o emocional deles. O transplante aqui é algo que a gente trabalha também diariamente com o paciente. Quando o paciente chega aqui na clínica, já lhe é avisado que existe a possibilidade do transplante. A assistente social é que fica encarregada por isso, que vai encaminhar ele para fazer os exames, para ser cadastrado na fila, na lista de transplante. E durante todo o período que ele está aqui, existe uma orientação, que é a questão da psicoeducação, para que ele consiga entender que o transplante, infelizmente, não é a cura, é uma outra forma de tratamento, porque o paciente tem que estar preparado para lidar com a realidade que, se ele for transplantado, ele vai lidar, né, que é a questão de medicação diária, de um controle e da responsabilidade exclusiva do paciente. Quando o paciente chega aqui, a gente orienta sobre as formas de tratamento, sobre a responsabilidade dele em todos os tratamentos. Que o paciente renal, existem aqui na nossa clínica, existe a forma de tratamento hoje que é a hemodiálise. Mas fora, em outras clínicas, em Salvador, existe tanto a peritoneal e existe o transplantado, né? São formas de tratamento, porque o paciente, mesmo que for transplantado, ele vai continuar em tratamento, em casa, né? Você não vai precisar estar indo 3 vezes por semana na clínica, mas você vai ter que ter a responsabilidade de tomar sua medicação diariamente. Quando eles fazem o transplante, como é o emocional deles pós-transplante? Daniel está me perguntando aqui sobre como é o emocional do paciente pós-transplantado. Eu vou lhe dizer que assim, a gente só tem aqui a convivência com um, que é Matheus, que ele ainda vem aqui, e que você vê assim, a qualidade de vida. Ele já era um paciente que tinha uma qualidade de vida durante o tratamento. Estou falando Matheus porque ele já fez palestra com a gente, então não tem questão de privacidade. Mas e porque também é uma história de sucesso. O Matheus é um paciente que tinha qualidade de vida, tanto no tratamento de hemodiálise, e hoje transplantado, é o único que ainda continua nos visitando, porque aqui se formou uma família e ele tem lidado muito bem com a questão do transplante. Ótimo. Quer fazer os agradecimentos? Terminar? Gente, eu quero agradecer a todos vocês que estavam aí acompanhando. Espero ter sido clara o suficiente. Convido a vocês para vir conhecer o nosso trabalho. A gente procura ter parceria com a sociedade. Temos aqui uma realidade de pacientes de baixo nível, de uma condição socioeconômica bem difícil. Então a gente tem um projeto aqui de cesta básica, que a gente pede à sociedade para contribuir, para que a gente possa continuar fazendo essas doações. E sempre aqui nos nossos movimentos, no Carnaval, Páscoa, São João, Natal, a sociedade está convidada a vir, a participar, a ajudar. E é isso. Muito obrigada. Espero ter sido clara e venham conhecer o nosso serviço. Vai ter a campanha, fala um pouco da campanha. Agora em março vai ter o Dia Mundial do Rim, a gente vai fazer a campanha. Esse ano a saúde da mulher e a doença renal. Então, logo vai estar aí nas mídias falando um pouquinho da campanha, do nosso objetivo. Então acompanhe a gente pela rede social e qualquer dúvida é só deixar aí que eu respondo. Um abraço para a Joinville.
Um abraço para Joinville. Espero que você tenha uma equipe de psicologia aí bem legal, que possa estar te atendendo, dando importância à saúde mental dos pacientes aí. Joinville é a cidade. Já está aqui. E teve uma paciente aqui que viajou e fez uma clínica aí do Sul. Então talvez tenha sido até nessa mesma clínica aí de Joinville. O Dedarcas que falou de novo. Pode dar um abraço para ele. Um abraço, Dedarcas. Obrigada por estar acompanhando, viu? Um abraço. Se quiser vir conhecer aqui a Bahia, pede vaga aqui na clínica, viu? Um abraço, gente.